A gente tem vamos chamar aqui o nosso querido Eliel Rosa. O Eliel Rosa, para quem não conhece ele é um professor aqui nos Estados Unidos, uma pessoa de altíssimo nível, recebe de vez em quando até honrarias lá na cidade dele, porque é uma pessoa que traz muito orgulho para a gente da comunidade brasileira nos Estados Unidos, um patriota, e ele estava dentro do Capitólio no fatídico 6 de janeiro. Muito das coisas que eu sei sobre o que aconteceram no 6 de janeiro vem do Eliel. Ele é o meu guru sobre esse assunto, é a pessoa que me mantém sempre informada sobre o que estava acontecendo. Então, quando vocês me viram no 8 de janeiro mandando os brasileiros para casa, é porque eu já tinha aprendido bastante sobre o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, e, portanto, eu já sabia qual era o roteiro que seria seguido no 8 de janeiro no Brasil. Aliás, hoje tá na internet, tem 2 vídeos muito interessantes, que são um vídeo, eu vi os 2 na seguida, completamente desconectados, mas me chamam a atenção de como os casos do Brasil e dos Estados Unidos são semelhantes. O primeiro vídeo era do senador Ted Cruz entrevistando o Kash Patel dentro do Senado americano, fazendo a sabatina com ele. O Kash Patel, que eu já falei aqui, escreveu um livro sobre os gangsters incrustados dentro do Deep State e tal, que chama Government Gangster, está sendo indicado para ser diretor do FBI, estava na sabatina com o Ted Cruz. E o Ted Cruz perguntava para ele, mas vem cá, quer dizer que o presidente tentou colocar a Guarda Nacional, o Trump tentou colocar a Guarda Nacional, e foram os democratas que não queriam? A esquerda não quis que o Trump mandasse 20 mil homens da Guarda Nacional para proteger Washington. A prefeita democrata da esquerda recusou, de extrema esquerda de Washington, recusou a Guarda Nacional. A Nancy Pelosi, de esquerda, também recusou. Por que ninguém queria a Guarda Nacional protegendo Washington naquele dia 6 de janeiro e o Trump estava tentando mandar? Né? Corta, eu abro o meu outro Instagram e me aparece um vídeo do André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, discutindo dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal com o Gilmar Mendes, falando, olha, eu fui ministro da Justiça, eu sei como é a segurança do Palácio, até hoje eu não sei explicar como que aquelas pessoas entraram tão facilmente no Palácio. Um pouco disso está começando a aparecer nesse momento. E eu quero ouvir aqui o meu querido amigo Eliel Rosa, que foi vindicated, eu não sei como é que é essa palavra, talvez consagrado nas últimas semanas com o perdão presidencial do Donald Trump. Eu queria que, em primeiro lugar, seja bem-vindo, meu querido Eliel, queria que você me explicasse o que fez o Trump, o que estava acontecendo com você, né? Qual foi o tipo, você teve que fazer, parece um acordo de não persecução penal, alguma coisa do tipo, e o Trump foi lá e deu um perdão que parece muito com essa anistia que está sendo discutida aqui no Brasil. Eu queria que você falasse para a gente o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao 6 de janeiro. Bom, ainda bem que você me deu essa longa introdução, porque daí eu posso diminuir o ritmo da musiquinha do Figueiredo. Não me ouve? Não, eu te ouço. Que negócio de longa introdução não pega bem. Mas está tudo certo. Continua aí com você evangélico. Não, na minha mente não foi lá. Então, que bom que eu estava aqui dançando Figueiredo. Paulo, obrigado mais uma vez, né? Eu mandei uma foto aí para o João e para o Bruno, você foi o primeiro cara que quis me entrevistar, quis ouvir a história, isso lá em 2022, eu tenho essa foto aí, tá lá, ó. Obrigado. Querida Ana Paula Henkel. Exatamente. Você sabe que essa entrevista deu tanto problema, Eliel, que eles desmonetizaram... Lembrando, nessa época a gente estava te entrevistando para saber o que de fato tinha acontecido na tal da invasão do Capitólio. Né? Eu tinha tido uma longa discussão com o energúmeno, que fazia o programa comigo na Jovem Pan, e ele dizia que tinha sido uma invasão E eu já tinha conversado contigo, então chamei o brasileiro que esteve lá, e o YouTube não desmonetizou um vídeo. Depois que eu coloquei essa entrevista, o YouTube desmonetizou todos os meus vídeos para sempre. Até que eu retirasse essa sua entrevista. Hoje ela está só disponível para os meus alunos do curso Fim da América. É isso. Então, Paulo, meu agradecimento, é uma honra estar aqui. As suas palavras iniciais são as minhas para você, né? O Paulo é o nosso guru. Na verdade, eu não sou guru dele, eu sou o enchedor de saco, eu fico mandando informações para ele o tempo todo, eu sei que ele trabalha o tempo todo, enfim.
mas o que eu puder fazer aqui em relação a enviar, porque eu estou realmente, pelo fato de eu estar visceralmente conectado com essa realidade do January 6, Paulo, eu estou acompanhando, eu preciso acompanhar para ver de onde essa história veio, eu sei exatamente de onde ela veio, para onde ela vai, né? Fiz um post hoje no Twitter de manhã, dizendo que eu acredito, por todos os sinais que nós estamos vendo das ações do Trump, o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V, que aconteceu 6 de janeiro aqui, 8 de janeiro aí, no Brasil, aos que estão no Brasil, vai acontecer 20 de janeiro de 2025, em algum momento na história brasileira, o perdão, a anistia dos brasileiros também vai acontecer. Isso é um fato, acredito eu, irrevogável em termos da história, mas especialmente em termos da soberania do Deus a quem a gente serve. Mas o que aconteceu, Eliel? Explica pra gente o que foi esse perdão presidencial. Eu achei bacana que você tem até um certificado do perdão presidencial. É esse que está aí na tua parede, né? Esses documentos aqui, esse primeiro é o da minha prisão, né, no dia dia 13 de janeiro, depois o segundo é um documento do fim do meu probation, que era liberdade condicional, é isso? Isso. E aí esse último aqui é o perdão, né? Foi um milagre muito grande, mas enfim, o Trump já vinha prometendo, né, o perdão. O Trump vinha falando na campanha durante todo o processo de campanha, ele prometeu, ele abordou várias vezes casos específicos por nome. Por exemplo, ele citou o caso do Matthew Perna, que se suicidou no momento em que o 1512C, aquele felony, aquele crime que jogaria o cara na cadeia por mais de 20 anos, e ele falou, isso é absurdo. Isso é interessante, Eliel, que as pessoas não têm ideia, né? Algumas pessoas também foram acusadas de crime que jogavam a pessoa para a cadeia por 20 anos nos Estados Unidos. Alguns estavam presos até o perdão do Trump. Aliás, existem apenas hoje, Paulo, nos meus números aqui atualizados, os últimos 6 presos. Por fatores... De quantos? De um total de quantos que foram presos? Total de quando o perdão foi liberado pelo Trump no dia 20, do total de 253 presos, só ficaram 6 agora. E quantos tinham sido presos e processados originalmente? Número total... Eu lembro de um vídeo do Alexandre falando assim, nos Estados Unidos prenderam mais de 1000. Eu ainda aprendi pouco. E riu, e logo depois aconteceu o 8 de janeiro. É muito combinado o negócio. Aconteceu o 8 de janeiro e ele prendeu mais de 1000 no Brasil. 1.572 é o número total de persecuções penais, de pessoas perseguidas, caçadas pelo FBI. Na verdade, eu enviei aí para o João também, para o Bruno, os números, né, tem um número de agentes do FBI que nessa semana receberam uma intimação do presidente, especificamente da Casa Branca, para que entregassem um relatório de onde eles estavam e fazendo o quê e quais eram seus cargos no dia 6 de janeiro. E a partir de 6 de janeiro até o dia de hoje, até a eleição do Trump, o que cada um estava fazendo. Então houve um... Peraí que isso é muito interessante, desculpa te interromper, porque você está falando isso como se fosse um fato banal, mas é muito interessante. Quer dizer que o Trump mandou para o FBI uma carta, ou uma ordem, dizendo que todos os agentes do FBI dissessem onde estavam no 6 de janeiro? Todos os agentes que participaram das investigações e indiciamentos do 6 de janeiro. Onde eles estavam? Onde eles estavam, o que fizeram no dia 6 e a partir do dia 6 por 4 anos, porque eles prenderam gente até a última semana, até a semana que o Trump foi empossado, Paulo. Então, Eles prenderam prisões... gente até a semana que o Trump foi empossado? Mark e Jalise, casal de presbíteros de uma igreja aqui do interior do Texas, que eu conheço pessoalmente, eles foram mandados para a prisão 19 dias antes da posse do Trump. Nunca tinham ficado separados em 46 anos de casamento. Perseguição, na verdade eu não estou falando nenhuma novidade para os brasileiros aqui, porque vocês estão vivendo isso aí no 8 de janeiro. É muito igual, Eliel, é muito assustador, porque é muito igual. É impressionante. Impressionante. Então o Trump tá fazendo meio que agora uma limpa na casa, né? Ele tá pegando e indo atrás, não do chefe do FBI apenas, mas ele tá indo no agente, porque essa que eu acho que é a grande lição para o Brasil. Eu tenho dito que nós temos que responsabilizar não apenas o Alexandre de Moraes, mas num dado momento a gente tem que fazer uma limpa que vai até os agentes da Polícia Federal que executam prisões, que cumprem, que os delegados, certamente, mas também os agentes, os escrivãos, e por aí vai. Tá aí, ó.
FBI submete ao Departamento de Justiça os nomes de 5 mil. Na verdade, esse número de 5 mil agentes do FBI, o FBI tem 13 mil funcionários no total, né? 5 mil agentes estavam direta ou indiretamente envolvidos com os casos. Mas ontem houve uma entrevista com um jornalista muito de esquerda, eu não lembro qual é a fonte, qual é o outlet, qual é a mídia dele, mas ele deu uma entrevista dizendo que 3/4 dos agentes do FBI estavam envolvidos. São muito mais do que 5 mil agentes envolvidos e que receberam uma carta da Casa Branca dizendo que eles precisariam especificamente dizer o que estavam fazendo, que cargo tem hoje no FBI e o que fizeram durante os 4 anos no processo de perseguição e de investigação e de indiciamentos. Lembrando, Paulo, que na semana passada, e eu lembro que você fez um toque sobre isso num dos seus programas na semana passada, tudo isso começou com os promotores públicos do Departamento de Justiça. Esse segundo passo é específico em relação aos agentes que cumpriram as ordens. E aí não tem como a gente não lembrar, e você sempre cita isso, e aqui isso está sendo citado e lembrado o tempo todo, Nuremberg. Essa história de que eu fiz porque eu recebi ordem não vai funcionar aqui dessa vez. Então, eu recebi agora de manhã, isso é uma breaking news aqui, 10h25 da manhã, horário de Washington, um juiz apontado pelo Obama, Judge James Boasberg, bloqueou essa entrega, essa submissão da lista com nomes de ser publicizada, ou seja, a Casa Branca recebeu os nomes, mas essa lista não pode ter os nomes lá publicados a partir da manhã de hoje, até que esse caso judicialmente se resolva. É uma limpa, você falou especificamente sobre o USAID, começou aí, mas esse processo envolvendo os promotores e os agentes que trabalharam especificamente no Mar-a-Lago, né, naquela fatídico dia 13 de agosto de 2022, eu lembro que eu estava na Flórida naquele dia, e eu passei na frente de Mar-a-Lago, a gente se encontrou naquele dia, foi o dia em que eu vi a Constituição americana, né, ruindo na frente dos meus olhos. Então, existe hoje um processo de... O que é bom, importante de falar nesse processo, Paulo, é que o Biden abriu a porta para isso. Não adianta hoje a mídia dizer que isso é perseguição. Eles estão gritando já, né, aos 4 ventos. Ontem foi um grande número de políticos democratas para frente do USAID, não foi conseguida a ordem de entrada, de acesso ao prédio para eles. Tudo que eles estão gritando hoje, que está hoje virou, como você sempre diz, o chicote mudou de mão, eles fizeram durante 4 anos com famílias, com pessoas, fim de casamento, fim de filhos entregando os pais, ligando para o FBI para entregar o pai, avós entregando netos, foi uma coisa insana, e se a gente quer saber como é que aconteceu, tudo o que aconteceu na Alemanha de Hitler, a gente hoje tem exatamente noção de como isso aconteceu. Tá? Os defensores da democracia, né? Eu estou ainda chocado aqui com um dado ao qual eu não tinha me atentado. Dos 13 mil agentes do FBI, 5 mil se envolveram na perseguição de pessoas do 6 de janeiro nos Estados Unidos? Esse número é o número extraoficial. A Julie Kelly já está aventando a hipótese desse número ser muito maior, de ser 3/4. Tem um outro slide que eu mandei para o João e para o Bruno que diz... Peraí, 3/4 do FBI que deveriam estar Exato. prendendo pedófilos, criminosos financeiros, corruptos e por aí vai. É isso. Estavam envolvidos na perseguição política nos Estados Unidos. Isso é um negócio que, assim, são números de dar inveja à Gestapo. E são, Paulo, para pensar... Eu estou impressionado com o paralelo com o que se tornou a Polícia Federal, Eliel. É impressionante. Porque às vezes até eu não perco a capacidade de me chocar, até eu fico assim, meu Deus... Porque o brasileiro está vendo que a Polícia Federal também virou um órgão de perseguição política. Uhum. E como é que essas coisas podem ser tão iguais, Eliel? São extremamente iguais nos detalhes, né? Eu me lembro que você tem uma voz tão forte, tão grande com os brasileiros. No pouco que eu consegui, nos meus grupos, os meus alunos no Brasil na época 2021, aliás 2022, eu falava para as pessoas, olha, vai se repetir isso no Brasil, porque estava muito igual.
estava igual já lá naquele primeiro começo, todo aquele movimento 2, 3 meses antes da definição, né, do Jair Bolsonaro ter que realmente sair do Palácio da Alvorada. As coisas foram, Paulo, Ctrl-C, Ctrl-V, quase que literalmente. A história do Dino ter soldados no Ministério da Justiça e não ter enviado para que eles interrompessem o percurso das pessoas foi exatamente os 20 mil homens que o Trump disponibilizou no dia 6 de janeiro de 2021 para que não houvesse. A história foi da ótica, né? Isso vai dar uma ótica muito ruim para o mundo. Eu lembro que eu já contei essa história para você em 2022, quando você e a Ana me entrevistaram. Eu morei em Washington quase 6 meses em 2015, e teve um dia em que eu estava morando lá, teve uma sessão conjunta do Congresso. Paulo, sessão conjunta do Congresso, as grades, haviam 2 linhas de grade, uma primeira muito próxima ao Capitólio e a segunda ia até 2nd Street, atrás da Suprema Corte, e cercava o prédio todo. Então, foi intencional, e isso vai ficar absolutamente claro com as evidências que, com certeza, Kash Patel, ele, de novo, como você disse, já escreveu um livro sobre isso, mas a partir desse, é por isso que eles estão resistindo, né, à confirmação dele com unhas e dentes, estão pedindo uma segunda sabatina, as coisas vão, o caldo vai entornar, e para mim, o que mais traz alegria ao meu coração, Paulo, é saber que o seu trabalho, o trabalho dos deputados, dos senadores que estão lutando nesse ponto, os advogados, as famílias que estão neste momento, quase que um mato sem cachorro, essa resposta não vai vir de dentro do Brasil, ela vai vir daqui. Ela vai vir do Trump, ela vai vir desses movimentos que já estão acontecendo, a tendência disso ser apenas um ripple effect, né? Acontecer ondas e isso alcançar o Brasil, isso vai ser, acredito eu, talvez não muito rápido em termos de tempo cronológico, mas essa temperatura está subindo e você, muito mais do que eu, está acompanhando o que está acontecendo em relação às decisões que são feitas aqui, e aí, obviamente, tendo o Brasil como pano de fundo, né? Parabenizo o seu trabalho por isso. Obrigado, Liel. Uma das notícias que eu vi na CNN foi essa de líderes sêniores do FBI são ordenados a se aposentarem, bota pra gente, Bruno, entregarem os seus cargos ou serem demitidos até segunda-feira. O que é isso? São os cabeças, aqui são chamados de field offices, são os escritórios do FBI em todos os 50 estados. São os delegados da PF americanos. Exatamente. E aí cada um deles tem um território, né? Não são 24, se não me engano, esse é o número desses delegados, desses field office managers, são os diretores do FBI que recebem ordens diretas de Washington e que repassam apenas, aliás, recebem as ordens repassadas e simplesmente cumprem as ordens como elas recebem. Então o Trump, mas o problema não, né? O X dessa questão, como você apontou há pouco, o Trump sabe exatamente que essa ideia de que eu estava apenas cumprindo ordens não cola mais. Vamos só punir os cabeças, vamos punir os promotores públicos que vieram para cima de todos os January 6ers, de todos aqueles que de alguma forma estavam lá. Deixa eu citar esse casal que eu te falei, o Mark e a Jalise, Paulo, eles nunca entraram no Capitólio. Eles não entraram. Eles estavam do lado de fora. O caso deles no Brasil tem até mendigo preso, cara. Tá aí. Então, o caso deles foi apresentado diante de um juiz, ou acho que o caso deles foi júri, o Mark levantando alguma coisa, e eles congelaram essa imagem e disseram, olha, tá vendo, ele estava batendo no policial. Ele estava defendendo a esposa dele, que o policial estava descendo o cacete nela. Então, os vídeos não foram apresentados diante dos júris ou dos juízes, nada, as evidências exculpatórias, né, que dariam desculpas, como eu falo isso, as exculpatory que absolveriam as pessoas. Isso, que absolveriam, não foram apresentadas, elas foram proibidas. E aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, quando uma agência do governo, uma acusação, o FBI, etc., tem alguma evidência que pode inocentar a pessoa, ela é obrigada a apresentar para o juiz. Isso tem um nome aqui, eu esqueci qual é o nome disso no direito americano. Exatamente. E eles foram sentenciados, o Mark 30 meses, a Jalise 24 meses, 46 anos de casado, nunca tinham ficado separados tanto tempo, graças a Deus isso foi 19 dias antes do Trump assumir, já estão em casa, né, os J6ers já estão todos em casa, e agora começa uma enxurrada de processos contra o Departamento de Justiça, existe aí porque as pessoas agora estão processando o governo, né?
muitos grupos abrindo class actions, como chama no Brasil, ações coletivas, né? Ações coletivas contra o governo, mas existe um sinal muito forte vindo da Casa Branca, especialmente agora com a confirmação da Pam Bondi como ministra da Justiça, nos termos brasileiros, de que o departamento... Ela é os três, né? No Brasil, o Attorney General nos Estados Unidos, o Attorney General é uma posição super poderosa, que no Brasil equivale a 3 posições. Ele é o ministro da Justiça, ele é o procurador-geral da República e ele é o advogado-geral da União. Então, a Pam Bondi foi confirmada para essa posição de Attorney General, que condensa essas 3 funções que no Brasil são separadas por 3 agentes. Excelente. E você a conhece muito bem, ela é da Flórida, né? Trabalhou com Ron DeSantis muito tempo, defendeu o Trump num dos impeachments, no segundo impeachment. Então, são pessoas extremamente preparadas. E agora, existe uma mensagem, isso ainda está de bastidores, eu estou abrindo aqui porque, de alguma forma, algumas pessoas estão aventando a essa possibilidade de que o próprio Departamento de Justiça crie um sistema de restituição financeira a todos os 1.572 presos políticos, perseguidos políticos, de alguma forma isso acontecer, para que não haja necessidade de pessoas entrarem com um processo, até porque, pare para pensar, Paulo, e aí você vai saber explicar nessa área jurídica muito melhor do que eu, o Trump perdoa esses 1.500 caras e os 1.500 caras processam o Departamento de Justiça dele. É esse entrave que eles não querem deixar que aconteça. Então, vamos ver o que vem por aí, mas o Trump deixou claro o tripé sobre o qual ele vai trabalhar a partir do momento em que ele entrasse na Casa Branca, e ele está lá já há quase 3 semanas. Primeira, perdões, já está feito. Segunda delas, restituição financeira, e terceira delas, retribuição. A retribuição está vindo, essa justiça, né, contra aqueles que perpetraram essa insanidade constitucional contra famílias inteiras, pessoas, como eu disse, 78 anos, uma senhora de 78 anos, estágio 3 de câncer, foi enviado para a cadeia para cumprir 74 dias de prisão. E, de novo, vocês no Brasil sabem exatamente o que isso significa. Então, é um processo que eu acredito de todo o meu coração, com toda a fibra do meu ser, de que esse processo vai chegar no Brasil em algum momento, e nós estamos vendo ondas muito fortes, né, daqui para lá, e de novo, permaneçam firmes aí no Brasil. Não posso, nem o Paulo, nem eu, não temos bola de cristal, não somos profetas, mas os sinais de que essa virada vai acontecer em algum momento são muito claros. Eliel, o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes assiste o nosso programa, então eu quero que ele preste muita atenção nisso que você está me dizendo. Você falou que tem quase 3 semanas, na verdade tem pouco mais de 2 semanas que o Donald Trump assumiu a presidência. Desde então, ele perdoou todos os presos do 6 de janeiro, ou comutou as suas sentenças. Né? Sim. Ele foi atrás de todos os cabeças do Departamento de Justiça, que seria a Procuradoria-Geral da República, que perseguiram os coitados do 6 de janeiro. Ele foi atrás de todos os delegados da Polícia Federal, que são os Field Agents Directors do FBI aqui, e mandou todos se demitirem, se aposentarem, entregarem os seus cargos, até agora, segunda-feira. Ele está investigando todos os 5 mil, ou talvez 13 mil, 9 mil, sei lá, agentes da Polícia Federal Americana, do FBI, que tiveram papel na perseguição das pessoas do 6 de janeiro. Exato. E ele está estruturando uma forma de pagar indenização pública às famílias que foram perseguidas de alguma forma. Exato. Eu digo isso porque, presidente Bolsonaro, o roteiro está posto. É aquele negócio, né? Copia o trabalho do amigo da escola inteligente. Só não faz igual, mas copia o trabalho. Exato. Não precisa inventar. Inventar a roda. Esse roteiro, perdão, retribuição, indenização, né, o tripé que você mencionou, está absolutamente colocado, Eliel. Eu acho que isso enche os brasileiros de esperança. Sim. E não é uma esperança abstrata. A minha mensagem a vocês brasileiros, imagina,
um imigrante aqui, né? Vivi 4 anos aí, eu acordei algumas noites de pesadelos de que o FBI estava batendo na minha porta. Foi esse o motivo pelo qual eu bati na porta do FBI antes deles virem, né? Fui, inclusive, elogiado pelo juiz por esta decisão. E eu falei, olha, estou aqui, não estou aqui para acusar ninguém, porque já naquela semana, Paulo, se você se lembra, vários J6ers começaram a colocar a culpa no Trump. Eu entrei lá porque o Trump me mandou para lá, porque o Mike Pence não sei o quê. E eu falei para eles, olha, eu estou aqui para falar do que eu fiz e me responsabilizar como um cidadão, como um não cidadão que eu sou, mas um imigrante responsável. Então foram 4 anos de muita tensão, de pesadelos mesmo, que muitas vezes eu acordava... Só para deixar claro, Eliel, o que você fez foi simplesmente entrar dentro do Capitólio para andar, para conhecer. Né? Eu já fiz isso várias vezes. A diferença é que eu estava com convite. Mas você recebeu até convite dos policiais para entrar, né? A então, porta assim, estava... Só para deixar claro, para não ficarem achando que você estava lá quebrando vidraça. Absolutamente aberto, eu sou um cientista político, eu estava lá também na minha capacidade de tentar compreender o que estava lá, sabia que eu estava participando da história, eu sabia que daqui 100, 500 anos, essa história vai ser contada nas escolas, tanto do Brasil quanto aqui. Então, as portas estavam abertas, os policiais, eu enviei fotos 3 anos atrás, quando nós tivemos a primeira entrevista, os policiais em fila no corredor onde eu estava entrando, dando high five para o pessoal, coquinho, né, e vamos lá. Alguém distribuindo água, não? Não teve distribuindo água. Tá vendo como a hospitalidade brasileira é melhor do que a americana? Exatamente. Aqui a gente distribuiu água, o G Dias distribuiu água. Eu falo para você, o brasileiro é um povo hospitaleiro. Agora, Eliel, o G Dias, deixa eu pegar o gancho do G Dias e eu passo para você, desculpa te cortar. O G Dias aqui, nós tivemos um G Dias aqui. Paulo sabe quem ele é. Ele foi demovido do seu cargo, já está à disposição dos militares e vai começar um tribunal militar com ele também a qualquer momento. A gente vai ouvir falar sobre isso daqui a pouco. É uma outra área, porque ele não pode ser, ele é um coronel, né? Um coronel 4 estrelas, general 4 estrelas, e ele vai passar por um processo de acerto de contas dentro do tribunal militar. E há outros. Então, ou seja, milicos, a hora de vocês também está chegando aqui, tá? Exatamente. General Frajola, observe o que aconteceu com o General Milley. Yep, Mark Milley. Eliel, não temos mais tempo hoje, mas eu te agradeço imensamente. Eu teria ficado aqui horas e horas batendo papo com você. Obrigado, parabéns. E muito obrigado por trazer boas notícias para o povo brasileiro que precisa acompanhar o que está acontecendo. Se nós tivéssemos acompanhado o que estava acontecendo nos Estados Unidos, não teríamos passado os mesmos problemas no Brasil. Obrigado mais uma vez. Exatamente. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Um abração ao Brasil. Deus abençoe e pode contar. Não são favas contadas, mas essa bênção está chegando aí para vocês. Deus abençoe o Brasil. Amém.